E aí, Luma, tá tudo certo? Now recording. Olá, tá começando mais um Planeta Gigs, o podcast da Escola Guiar. Eu sou a Débora Coimbra. E eu sou a Luma Rossi e estamos chegando em mais uma mídia de comunicação. Esse é o nosso segundo podcast e hoje o nosso tema vai ser arte e pandemia. Vamos falar sobre as redes, Dedé? Maravilha! Bora demais! Ó, vou falar do Instagram, como você faz para nos achar. @da.guinhar. No Facebook, a gente tá DA Guinhar Weng. E o nosso e-mail é planetagigs@gmail. Ou se você é um artista e quer mostrar pra gente a sua arte, quer que a gente divulgue, manda pra gente no nosso e-mail, manda suas dúvidas, tanto de arte, tanto de sugestões de temas, ou algum artigo legal que você achou interessante e você quer mostrar para todo mundo. Manda pra gente que a gente vai conversar por aqui. Aqui rola de tudo um pouquinho. A gente fala um pouco sobre a Guinhar, a gente fala um pouco sobre a Weng, a gente fala um pouco sobre a arte no geral, em como que está sendo esse contexto, né? E hoje a gente separou um tema quentinho e atualíssimo para vocês. Como a Luma já disse, a gente vai falar de arte e pandemia hoje. Sim, o nosso tema principal hoje a gente vai falar um pouco de arte. Então eu convido você que está aí escutando o nosso áudio a pegar um pincel e um papel e começar a desenhar, ou pintar alguma coisa, ou fazer alguma coisa durante a pandemia, que a gente vai falar justamente sobre a arte e a pandemia e como que elas se interagem entre si, como que tá essa vida, né? Existe arte dentro da pandemia? A gente vai falar sobre isso hoje. Bom, a gente pode ser uma companhia, né? Que você pode fazer tanto arrumando seu quarto quanto criando sua nova obra. Imagina que legal tá com a gente. Você quer começar, Luma, para falar um pouco mais sobre isso? Você acha que existe arte na pandemia? Pois é, vindo desse tema, a gente consegue buscar várias coisas. Por exemplo, tem o Adorno, que é um filósofo alemão e que em 1949 ele tinha uma frase assim que as pessoas resumiram o texto dele, né, nessa frase que é: haverá poesia depois de Auschwitz. Isso é um momento extremamente delicado, porque muitas pessoas tinham morrido, a questão de Auschwitz, dos campos de concentração, do nazismo, pós-guerra, então a situação estava muito complicada. Ele traz essa questão justamente para provocar as pessoas a pensarem o que sobra de ser humano dentro disso quando você tem um sistema extremamente de reificação. A reificação, ela seria uma, chulamente explicando, a reificação é como se fosse uma coisificação das pessoas. Quando a gente olha na televisão e falam: ah, morreram tantas pessoas, isso se torna um número. Um número é uma coisa. Então, a gente não tem tanto sentimento dentro disso, né? Hoje em dia já passam mais de 100 mil mortos no país e é uma situação muito complicada. Muita gente está tendo problemas, tá revivendo seus problemas mentais, como depressão, ansiedade, né? Muita coisa está acontecendo. Também por causa dessas coisas, essas angústias de quando que vai acabar, de quando que não vai. Então, tudo isso traz um pouco de volta essas angústias que as pessoas tinham na guerra, né? Porque, de certa forma, o que a gente está vivendo é uma guerra biológica, né, Dedé? Sim, não, demais. E assim, né? Eu estudei teatro lá em 2012, né? Então foi quando eu comecei a entrar nesse mundo de estudo da arte, né? E desde lá a gente já vê isso, a gente vê que sim, existe arte na pandemia, existe arte antes da pandemia e vai existir depois da pandemia também. Por quê? Porque a arte ela é uma expressão, é uma forma expressiva do que está acontecendo, né, na atualidade. Então, assim, é praticamente impossível a gente viver qualquer tema, qualquer situação sem uma expressão artística. Tem até pesquisas, né, que falam que é isso, assim, o crescimento da arte midiática e da forma caseira de fazer essa arte, sabe?
ela só vai mudar de contexto, sabe? Onde é que você vai produzir, como que você vai produzir, o material que você vai produzir. E, né, todo mundo tá percebendo o tanto de live que tá rolando, tanto de, né, exposição online. Então, assim, a forma da arte, ela vai sempre se adaptar ao tempo, né, que ela tá passando, mas ela nunca vai parar de existir, assim, porque é uma forma de expressão, exatamente. Sim, o Nietzsche já dizia: a arte existe para que a realidade não nos destrua. E eu vi um vídeo de uma pessoa que todo mundo que vai escutar esse nome vai fazer porque ela é muito fofinha, é um amorzinho, e não tem como a gente não ovacionar uma pessoa tão fofinha que é a Fernanda Ai, Montenegro, que tem filmes que agora na quarentena você pode rever, que são maravilhosos, como Alto da Compadecida, como... uhum. Ai, quantos milhões de filmes que ela fez, Dedé? Nossa, eu vou te falar, eu fico emocionada se eu abrir a propaganda do Itaú e tiver com a voz dela falando o tempo. Acabou, pra mim acabou. Nossa, derreto, velho. Não existe, pra mim ela é a rainha, rainha das rainhas de locução, de performance, de trabalho, de mulher, assim, nu. Então, ela fez uma entrevista para o Canal Brasil, se vocês quiserem procurar, que ela analisa a pandemia e destaca a importância da arte. Ela fala assim, que o artista não perde a sua importância dentro da sociedade, pois a sociedade não existe sem arte. A cultura da arte é fundamental e é só um país sem arte é só um bando de fronteira num bando de terra. O que faz um país ser um país é a cultura. A cultura de um povo é a sua arte. A comida do povo é a arte, o sotaque é a arte, a modo deles se expressarem. Várias coisas que são extremamente culturais do país são arte. Tudo que você pegar de Sim. cultura é arte dentro do país. E ela fala também que a sensibilização que a arte traz é o que nos faz procurar o outro. Então, isso faz com que, para que exista uma sociedade, a gente precisa ter arte para a gente se sensibilizar com o outro e fazer e ver esses problemas socioeconômicos, estruturais. Sem a arte, não existe saúde, não existe economia, não existe nada disso, porque a gente precisa desse tipo de coisa para que seu povo tenha sua identidade, né? Massa. Então a arte ela é muito importante em diversos aspectos. E lógico que com a pandemia essa identidade vai mudar, né, Dedé? Não, demais, é isso que você falou, isso que a Fernanda disse, ela disse, tá dito, a arte, ela é um estudo sociológico de um lugar também, né? Vou até dizer uma frase aqui que eu escutei de um professor meu quando eu estava na quinta série, que ele falava assim, o que é cultura, gente? E a gente falava, gente, cultura é modo de viver de um povo, entendeu? Então, assim, não existe essa cultura do erudito, cultura é ouvir Caetano, cultura é ouvir Chico Buarque, assim, eu vou te contar uma coisa, isso é um pensamento muito retrô, porque, assim, a cultura não é só o que é erudito, eu ouço Caetano, ouço Chico, mas ouço também Ludmilla, meu amor, e é cultura demais da conta, sabe? A gente precisa ampliar o nosso olhar, é igual quando eu comecei a estudar música, né? Tinha galera que falava que, né, música é a música erudita, né? Funk não é música. E aí você vira e fala, cara, a gente Uhum. precisa ampliar nossos ouvidos, sabe? Você aprender a ouvir o funk, você aprender, sabe? Você não é obrigado a nada, em primeiro lugar, né? Mas você aprender a ouvir e identificar coisas legais e coisas que você não gosta, já é quebrar uma barreira de um preconceito, né? Então, assim, a gente não é obrigada a gostar de nada, mas é muito legal quando a gente abre o nosso ouvido. E esse eu tinha um professor que falava, ele falava, olha, se você quer ser musicista, se você quer trabalhar com arte, né? Agora falando em arte no geral, principalmente eu faço licenciatura, né, lá na Guiar. A gente tem que abrir a nossa escuta, sabe? Ouvir só o que a gente gosta, a gente faz sempre, a gente faz todo dia, sabe? Agora, para a gente começar a entender o outro, é muito legal ouvir o que o outro também ouve, sabe? É isso, sem ficar, né, na cabeça que, agora eu sou obrigada a engolir tudo. Não, nunca foi, sabe?
Mas eu acho que a gente pode respeitar tudo, né? Então, falar assim, eu gosto de Justin Bieber ou não gosto. Você não gosta? É só não ouvir. Você gosta? Escute, sabe? Assim. Então, é isso. Não flagelar uma outra pessoa também só porque ela faz um trabalho que não é o que você ouve no dia a dia. Pois é, Dedé. Essa questão da música, ela é muito diferente, né? Tipo assim, querendo ou não, toda arte a gente tem que estudar ela em diversos aspectos, mesmo que a gente não goste. Não só a arte, mas tudo. Tipo assim, quem estuda advocacia e ele quer trabalhar no civil, ele vai ter que estudar as outras partes da advocacia para entender melhor. A arte também é assim, Isso. né? Na música, por exemplo, você tem que estudar os outros ritmos para você entender, para você fazer umas coisas novas. Por exemplo, tem alguns cantores que usam coisas novas. As Isso misturas demais. de músicas que foram surgindo, né? Tipo assim, os ritmos de músicas novos, eles não são, eles são somente misturas de ritmos anteriores, por exemplo. Perfeito. Tipo o Rapadura, por exemplo, que ele mistura o rap com cordel, com repente, que é nordestino. Então, tem muitos estilos de música que a gente precisa aprender. E eu ressalto mais uma vez uma coisa que muita gente fica: arte contemporânea é uma arte que a gente não compreende. Bom, se você for num simpósio de química, de astrofísica, duvido que você entenda alguma coisa. Então, a arte é da mesma forma. Se você vai num lugar de arte contemporânea e todas as suas referências são da época antiga que você estudou na escola, da história da arte, obviamente você não vai compreender aquela arte, porque ela necessita de certa forma, de um estudo para ser compreendida, né, Dedé? Exatamente. E aí que entra, trazendo bem no campo das artes plásticas, né? Porque eu falei, mas fazendo analogia à música, mas o problema atual que a gente vê é que as galerias, né? Até o que a gente falou no primeiro podcast, várias das galerias chiconas, assim, vai ser ou por edital, ou pela coisa da indicação, ou, né, você vai pagar uma grana e tal. E aí que entra o artista popular, ele é completamente desvalorizado, sabe? Assim, para você ser considerado o artista, assim, você tem que estar assim, sua tela na moldura, na parede branca. É aquela grande questão, né, da coisa do branco, a galeria branca, as coisas brancas, sabe? O As quadro coisas branco, né? eruditas, o quadro branco. Cubo branco. O cubo branco, isso. Isso também acaba estereotipando uma forma de fazer pintura, de fazer cerâmica, de fazer todas essas formas artísticas, sabe? Sim, e a arte contemporânea ela traz justamente essa modificação disso, né? Tipo, essa questão das belas artes. Por isso a gente não estuda belas artes, a gente estuda artes plásticas. Porque a vertente da nossa universidade, da Guinhar, né? Ela é da questão da arte plástica. Então ela não vem desse passado das belas artes, do belo, da questão da estética, Sim, do perfeito, do intocável, né? Tipo assim, isso traz muitas sim, amarras. Então a arte contemporânea, ela tem o feio, ela tem o triste, ela tem algo que te machuca ou algo que te incomoda, porque aquilo ali, ele tá ali por esse motivo, é para te incomodar mesmo. É porque é uma forma de se exatamente. comunicar. E são coisas que o artista passa no dia a dia e que ele às vezes tenta falar e não consegue. Quando eu escrevo poesia, Luma já conhece minhas performances de poesia. Geralmente é quando eu tô com alguma coisa muito engasgada que eu não consegui falar ou não consegui expressar, e aí eu preciso colocar aquilo no papel para eu entender minha cabeça, ler de novo e aí assim falar, sabe? Pois é, Dedé, tem muita gente que faz esse tipo de coisa. A gente tem um exemplo de um filme maravilhoso que você pode assistir, por exemplo, da vida de uma pesquisadora Uhul! incrível, que é a Anice da Silveira, que ela começou com essa questão da terapia ocupacional. Ela era se não me engano, ela era uma psiquiatra ou uma psicóloga que trabalhava dentro de hospitais psiquiátricos da época. E ela trabalhava com pessoas
de PCD e PNE, que na época se chamavam deficientes mentais, não existia essa separação, ela é bem do primórdio da terapia ocupacional, né? A terapia ocupacional, ela nada mais é do que você usar a arte para tratar as pessoas com PCD e PNE. Ela usava arte, pintura, desenho, costura, bordado, qualquer tipo de expressão, ela era usada para as pessoas expressarem as suas angústias, sentimentos, afetos, porque normalmente essas pessoas têm mais dificuldade de expressar esse tipo de coisa. E, na real mesmo, todo mundo tem esse tipo de dificuldade, né, Dedé? Todo mundo tem dificuldade Sim. de se expressar. Quando eu era pequena, por exemplo, toda vez que eu ficava chateada, eu pegava um papel e desenhava o porquê que eu estava chateada. Eu não conseguia falar o porquê que eu estava chateada, eu conseguia desenhar isso. E é isso, né, Dedé? Tipo, quando a gente tem esse anseio, assim, essa necessidade de se expressar, é quando vem as nossas coisas mais artísticas, né? Então, Sim. Esse período mais difícil pode ser muito criativo para as pessoas, porque é uma forma de você liberar toda essa energia pesada que está acontecendo com a gente, né, Dede? E é exatamente isso, assim, que você falou, né? A gente tem mania de achar que a arte é o belo. E aí, lá na Guiara, a gente contesta também, né? Bastante isso. Claro que tem a galera que ama o realismo, e é isso aí, é igual eu acabei de falar, cada um tem sua pira, sabe? E respeitamos todas as piras, mandem bem em qualquer coisa que vocês escolherem, Fraga. Mas essa coisa do belo é muito questionado lá, né? Às vezes outras galera viram e falam assim, ai, putz, mas eu não sei desenhar, meu desenho não é bonito, sabe, eu preciso estudar mais proporção para eu alcançar o perfeccionismo ali, a perspectiva para eu conseguir fazer a linha perfeita, sabe? A profundidade perfeita. E tipo assim, da onde que vem esse belo, né? Da onde que vem essa procura por esse belo e por que que a arte tá ligada ao belo? Por que que a gente fica tão inseguro achando que não vai existir arte agora, sendo que a arte, ela, gente, lembra do expressionismo, sabe? Como que no momento pós-guerra você consegue falar que o mundo é um arco-íris? Não tem jeito, sabe? É preto e branco mesmo, sabe? É morte, sim, morte como tema, sabe? Trazer isso aqui pra cá é até um pouco pesado, mas é real demais, sabe? Hoje a gente tem aqui no Brasil quase 100 mil mortos. Isso é uma coisa que eu nunca me imaginei passando por isso, sabe? Quando eu estudei pandemia lá na sexta série, tipo assim, eu nunca imaginei que a gente poderia viver uma coisa tão enorme dessa forma, sabe? E a arte, gente, ela tá salvando a gente, né? Mesmo quando a gente estava vendo as notícias da Itália, que estava morrendo 1.000 pessoas por dia, a gente ficava assim, nossa, imagina se no Brasil acontecer isso. Gente, a gente tá passando por isso, sabe? Tipo assim, agora a gente não sabe exatamente quantas pessoas morreram. Na verdade mesmo, a gente não sabe. Sim, Porque as pessoas viraram números, né? Elas foram objetificadas. É uma isso. política, a gente tem uma política extremamente de reificação da sociedade, Uhum. assim. Quando você tem pessoas como o velho da Havan, pessoas que são mais ricas, que estão numa classe alta, falando que morreram tantas pessoas, vão morrer só 7%, ou porque são 7 mil mortes, isso é uma extrema reificação da sociedade. É você transformar a pessoa em número, né, Dedé? Então, tipo assim, Nossa, quanto mais pessoa morre, menos a gente se afeta. Quando teve a primeira pessoa que morreu, as pessoas começaram a se trancafiar. A hora que tinha 80 mortos, as pessoas estavam todas em casa, ninguém saía. Agora, com 100 mil mortos, as pessoas estão fazendo festa. Há pouco tempo atrás, no Rio de Janeiro, tinha bar abrindo.
eles estavam comemorando o quê? A quantidade de mortos, que a gente passou a quantidade de mortos de outros países. Tipo assim, é um absurdo, né? Mas, tipo assim, a gente tem que lembrar também, pela nossa saúde mental, que pandemia é muito foda, é muito triste, existe muita morte, é um conteúdo muito pesado, é um assunto muito pesado, porque a gente não tá em casa à toa, né? Embora ficando muito tempo em casa, a gente acabe até achando que a gente tá, tipo, viajando, que a pandemia é uma mentira e que a gente tá em casa à toa, porque as pessoas estão em rua, estão É soltando tipo fogos. greve, né? É. Tipo, quando você era pequenininha, que a sua escola, sei lá, eu tenho 5 anos e a minha escolinha entrou em greve. Aí você voltava pra casa e não entendia nada do porquê que seus professores estavam em greve e falava, uhul, dia de férias, fraga. E aí você cresce, estuda licenciatura e fala assim, professores, eu tô muito com vocês, caras, vamos lá, sabe? E é isso, assim, só pegando esse gancho, assim, é muito pesado isso, sabe? E quando, às vezes, o artista fala sobre esse tema da morte, ele é questionado, né? Por que que você não tá falando do belo? Por que que você não tá me tirando do poço e falando e me dando motivos para viver? Você é artista. E aí a gente vira e fala, cara, a gente é artista e a gente não tem sangue de barata, sabe? Não tem como ouvir isso tudo que a Luma acabou de dizer, ir lá e pintar um quadro dizendo que, hahaha, tudo vai ficar bem, lavem suas mãos e pronto, sabe? Os países que já estavam né, em controle, depois que abriram tudo, né, de novo, que a coisa continuou a funcionar, eles tiveram recaídas também, sabe? Então, assim, a gente está num país que a gente nem chegou no controle e a galera já quer, tipo, entre aspas, normalizar a situação, sendo que a gente não conseguiu nem o controle ainda para poder normalizar, sabe? E aí são muitas questões econômicas, principalmente porque quem é que tem grana para ficar em casa? Quem é que tem grana para poder produzir sua arte em casa, sabe? Esse artista que está fazendo a arte, como que ele está vendendo essa arte dele, sabe? Então, assim, essa eu acho que é a parte pior de se pensar é como fazer grana na pandemia. E não se vai existir arte na pandemia, porque isso com certeza existe. Isso que a gente. Essa conversa que a gente está fazendo já é uma arte, já é uma política, né? Então, assim, a gente sempre vai viver nesse contexto. Assim, eu acho que quando a gente chama vocês para produzir arte, não quer dizer que a gente tá tipo assim, foda-se a pandemia, senta e desenha. Não é isso. É que esses assuntos, essas coisas, elas trazem muita angústia, elas trazem principalmente essa questão de, vai ter trabalho, eu vou conseguir trabalhar durante a pandemia, como é que vai ser, o que eu vou fazer, como é que eu vou ganhar dinheiro agora. É muito complicado, né? Tipo assim, e essas angústias, esses anseios tiram o sono das pessoas, deixam as pessoas com isso na cabeça e com esse medo das coisas demorarem para voltar e não ter dinheiro e tal. Mas eu vou falar um assunto, uma coisa bem particular, assim. Eu, no início da pandemia, estava surtando. Eu mudei e tava morando sozinha e fiquei extremamente preocupada com tudo. Tipo assim, realmente estava tirando meu sono a pandemia. Mas depois de um tempo eu comecei a voltar a fazer minhas produções. Mesmo que sejam coisas assim que não sejam com um posicionamento ou tipo assim, um pensamento ou uma ideia genial. Não é isso que eu tô falando. É tipo assim, pegar uma coisa que te agrada ou que te tá dando anseio ou vontade, ou tipo assim, uma coisa que você tá gostando de fazer, uma coisa que você tá gostando de consumir, e aí você produzir alguma coisa. Tipo assim, eu peguei argila e resolvi, vou mexer com argila. E aí fiz algumas peças durante esse tempo. Isso me trouxe um pouco mais de tranquilidade, porque a arte é terapia também. Então, tipo assim, Demais. eu vou reforçar, gente, façam coisas, nem que seja, tipo, pensa pra você, quando foi a última vez que você fez algum desenho pra você? Lembra aquele dia quando você tinha, sei lá, uns 12 anos de idade, você pegava o caderno,
no meio da aula e desenhava, porque você estava de saco cheio do que você estava escutando da professora, e aí você chegava em casa e você queria colorir aquele desenho, ou que você queria terminar de escrever aquela música que você achou tão legal, ou você queria tocar um pouco, ou você escutou aquela música 15 vezes e você decorou uma música, como é que dança ela, você decorou Um passo novo. ou uma coreografia nova. Tudo isso são formas de você consumir e expressar a arte. E é uma forma de você tratar também esses anseios, essas agonias, essa energia. Lógico, ficar em casa com as mesmas pessoas todo dia olhando a cara de todo mundo. Eu tenho certeza que mais de 100 dias na mesma casa com todo mundo já teve um fight. Então, esse tipo de coisa faz você sair um pouco da casinha, né, Dedé? Como o nosso É, fora da casinha que a gente faz, dá uma tira um pouco balanceada. da sua casinha. Lógico, você entra, porque quando você está desenhando, quando você se concentra fazendo algo assim, você entra em um outro mundo, de certa forma, lendo um livro, essas coisas, não um livro da faculdade, eu tô falando uma coisa para você se divertir. A gente usava muito a questão de sair, de curtir com a galera, de ir em festa, de ir em rolê, de ir em Vernissage. festival, vernissage, ir em exposição, ir na casa dos amigos, conversar. A gente usava muito isso como uma forma de curtir, de distração. E agora a vida está sendo trabalho, deitar e dormir, trabalho, deitar e dormir. Por quê? Você está em casa o tempo inteiro, entendeu? Isso. Então, uma forma de você, em qualquer espaço que você tiver, pegar um papelzinho, desenhar, pegar uma música, dançar, esse tipo de coisa faz com que você saia um pouco dessa rotina tão maçante que a gente está vivendo na quarentena. A gente achou que ia parar e tá só trabalhando mais e mais, porque o chefe tá mandando coisa às 11 horas da noite, porque você tá em casa, como você estivesse em casa às 2 horas da tarde também. Então, é muito Uhum. isso, né? Não, demais. E quando eu digo assim que a gente não tem sangue de barata, que às vezes a gente também expressa coisas, né, que são ruins também, porque a gente não vive só de coisa boa, também não é aquele lance de tipo assim, gente, vamos só fazer coisas melancólicas, né? É isso que a Luma tá fazendo, assim. Claro que aí vai da produção de cada um, né? Se você quiser produzir só esse conteúdo também, não tem problema nenhum. É real, é o que você tá sentindo, entendeu? Mas, por outro lado, tem isso que a Luma tá falando também. A arte, ela tá salvando a gente no sentido de eu quero ver quem é que não fez uma maratona de Netflix aí ainda, sabe, assim, ou assistiu filme, ou série, ou assistiu coisas, consumiu música, sabe, que são músicas que são felizes, ou séries que são felizes, ou às vezes você tá no fundo do poço e você não quer mais outro poço, senão você vai afundar de vez, sabe? Então, às vezes, o momento artístico que te inspira a continuar, que te inspira a não ficar lá nesse fundo do poço, vai ser uma arte feliz, vai ser uma expressão legal, sabe? E isso também é completamente válido, a gente precisa disso, porque se não fossem esses artistas que produzem, falando também sobre essas questões, mas falando, mostrando o outro lado da moeda, tipo, gente, eu sei que tá foda pra todo mundo, mas olha só isso aqui, ó, hahaha, dá uma risadinha aí, sabe? Eu tô aqui também com você, a gente tá junto nessa, a gente também ia definhar, né, Luma? Ah, com certeza. Assim como temos muitos artistas que fizeram coisas muito ricas e muito interessantes e às vezes até divertidas, com assuntos e temas e locais que traziam tanta dificuldade, como no Alto da Compadecida, por exemplo. Se você for pegar o Isso, filme, ele inicia falando sobre a dificuldade da questão do Nordeste, sobre a seca, sobre a falta de comida. Então, eles sobre a falta de água, eles falam muito sobre isso no início. E você vê depois o clima do filme, mesmo ele trazendo aquela questão que, gente, depois, hoje em dia não é mais spoiler, né? Trazendo a questão do inferno e do céu e do purgatório. Depois, sim, a gente ainda consegue rir nesses filmes também. Mas ele tá trazendo várias coisas e várias pontuações que são extremamente sérias dentro de um sim, filme que é extremamente leve.
Então, tipo assim, existem várias dessas artes que são dessa forma. Você pode trazer isso de uma forma mais leve e você pode trazer isso de uma forma mais dura também. A gente tem Sim, vários artistas que fizeram coisas mais duras também, né? Tipo assim, tem coisas leves e que falam de assuntos, por exemplo, o que o Banksy pintou em homenagem aos profissionais que estão na linha de frente, né? Que ele pintou uma criança com os bonecos dele de super-heróis jogados num cesto de lixo e ele brincando com um médico. Tem uma outra artista que, se não me engano, é russa ou é alemã. Ela fez várias cerâmicas que ela tem colado nas paredes com desenhos com esculturas de profissionais da saúde. São coisas que trazem uma crítica super pesada sobre o momento que a gente está vivendo, mas são coisas leves. São coisas um sim, pouco mais digestíveis, de certa forma. Às vezes a arte muito dura, que fala sobre as coisas com uma crítica muito impositiva, às vezes esse tipo de arte, ele repele as pessoas pelo assustar que a pessoa tem. Mas às vezes esse é o pela objetivo, abordagem, né? porque a arte é Sim. se comunicar, né? E é incomodar, sim, também, sabe? Eu lembro de uma professora que eu tive no ensino médio, que ela passou um trabalho pra gente, falou assim: vocês têm que montar uma instalação com coisas e montar em qualquer lugar da escola. E aí teve uma galera que falou assim: a gente quer montar no meio da quadra de vôlei. E aí todo mundo da sala falou: que isso? Vocês são doidos? Vocês vão acabar com a educação física da galera, o recreio da galera. Não pode, não? Pergunta pra professora pra você ver. Não pode. Ela virou e falou assim, gente, por que que não pode? Ah, porque, né, o pessoal vai jogar, vai passar lá por cima do trem. E aí ela virou e falou assim, ué, mas a arte tá aí pra incomodar mesmo. Pra quando você passar num lugar que você passa todos os dias, você vai ver ali um obstáculo e vai falar, ué, que isso? Sabe? É isso que vai te fazer pensar. Então, assim, vai do estômago que cada um tem pra lidar com isso, sabe? De uma forma que vai ser cada forma diferente mesmo, sabe? A gente respeita e entende tanto a forma agressiva ou a forma, sabe, dura, quanto a forma que passa por ali, ó, e é mais, vou dizer assim, mais fofo. Vou até usar a palavra fofo, porque às vezes tem, igual uma artista que eu vou divulgar aqui daqui a pouco, ela é super fofa e traz um tema super pesado, tipo assim, você não sabe se você ri, se você chora, sabe? E são vieses de formas Sim. de lidar com isso. O assunto tá muito bom e a gente poderia conversar milênios sobre isso, mas a gente vai trazer vocês para conversa agora. Massa. Quem tá no nosso Instagram e tá ligado lá, sempre manda as mensagens pra gente quando a gente faz os nossos questionamentos. Se você não mandar por e-mail, a gente às vezes manda umas perguntinhas lá para Sim. vocês responderem. Então, hoje a gente vai comentar duas perguntas que a gente fez lá. Primeiro, a gente fez uma pergunta falando assim: fala pra gente uma facilidade ou uma dificuldade artística que você tá passando na quarentena. Os comentários foram alguns e a gente vai selecionar alguns deles para falar. A Carol falou assim, que a facilidade de ter tempo e dificuldade, crises criativas. Nossa, essa tá sendo assim, temos mais dificuldades do que facilidades nas respostas, só para deixar claro. E, por exemplo, vou falar aqui uma outra dificuldade que da Bels Dutch, que ela falou assim, ela foi bem sincera. Dificuldade, sensação de medo constante por causa do cenário atual. É isso, assim, né? A gente tá todo mundo meio que suspenso, né? É um suspense, assim. Quando a gente fala na música que é uma nota suspensa, é uma nota que não tá aterrissada no chão, sabe? Então fica as coisas meio no ar, a gente fica com sensações, mas nada definitivo. Isso é realmente um terror que tem acompanhado a gente, né, Luma? Pois é. Ela também falou que ela tá com falta de motivação, que também é uma coisa que a gente muito se cobra, né? A gente falando Sim, esse tanto de coisa, as pessoas costumam
cobrar de si mesmas a produção. Num tempo que a gente vive hoje em dia, onde a gente tem muita a questão da maquinização das coisas e da industrialização das coisas, isso vem desde da Revolução Industrial, quando as pessoas foram trocadas por máquinas. A gente tem o pensamento que a gente tem que produzir sempre, que a gente tem que estar produzindo, que a gente tem que fazer as coisas, que a gente não pode parar, porque uma máquina não pode parar. Mas a gente é ser humano, a gente não pode esquecer isso. Se você está tendo dificuldade, não está conseguindo, consome arte, sabe? Sim. Se você não está conseguindo produzir, consome. Porque é uma forma de você estar com a arte, uma forma de você conectar com ela, sem você ter essa obrigação de produzir ela. Você não precisa produzir. Existem milhões de artistas no mundo e você pode consumir consumir eles e criar inspirações disso. Isso. Né? E por outro lado, né, tem aquela coisa, assim, isso que você está falando das redes, da mídia, tem o Josh, né, que também falou aqui que a dificuldade é viver offline, porque, assim, se você imagina que quem, por exemplo, não tem emprego, mas estou ali, sei lá, tem uma rendinha mínima que eu consigo pagar a internet, apesar de tá, assim, na pior, porque eu acho que quem tá na melhor hoje é muito suspeito, sabe? A pessoa para falar, não, tô tranquilão. Tem que ser o dono da Amazon, né? Aqueles, né? Mas. Com certeza ele tá tranquilão. Com certeza ele tá tranquilão. Mas o viver offline nesse tempo de agora, você imagina que viver offline sem pandemia já era um problema, porque, por exemplo, matrícula é online, você recebe trabalho online, os grupos com as tarefas é WhatsApp, é tudo online. Você imagina estar offline nessa época em que tudo mais ainda triplicou o momento de ter que ser tudo online. Então, essa acho que é uma dificuldade muito válida que fala sobre acessos. Pois é, justamente o Josh, ele foi pro interior, né? E muita gente fez essa mudança, principalmente aqui em Belo Horizonte, assim, onde muita gente tem família no interior ou tem casa no interior e tal. Muita gente foi pro interior e tá, tipo, se desconectando, tá sem internet ou tá com dificuldade de acesso. Na nossa faculdade, agora que voltaram as aulas, a gente está tentando ao máximo, a gente do DA está tentando ao máximo ajudar os alunos que não têm acesso, porque é uma preocupação para a gente não deixar nenhum artista para trás, né? Porque as aulas da nossa faculdade são importantes para a gente também. Então, a gente fala um pouco sobre isso, né? O DA está tentando da melhor forma que ele consegue auxiliar os alunos que não estão conseguindo acessar as coisas e tentar informar de tudo que está acontecendo. A gente está fazendo muita reunião, a gente está tentando fazer de tudo para que todos os alunos tenham acesso, né? Tá rolando até uma ação muito legal que o DA está fazendo recolhimento de equipamentos, né? Equipamentos eletrônicos que faz com que essas pessoas tenham, né, um pouco mais de acesso para assistir essas aulas. Inclusive, a gente está recebendo doações de equipamentos. Se você tiver alguma coisa em casa que você não usa mais, que ainda funciona, vai ser muito útil. Um computador, um tablet. Vai ser muito útil para os nossos alunos que estão sem esse acesso, né? Quer falar mais uma pergunta, Luma? Com certeza. E o Felipe falou também pra gente que ele tá tendo mais tempo para produzir e menos dinheiro para produzir, pois desempregado. Pois é, muita gente está tendo essa dificuldade, né? A questão para os estudantes está difícil também, a questão de as pessoas estão tendo dificuldades porque os estágios estão parados, muita gente está desempregado, o desemprego no país aumentou gigantescamente, né? Então, essas coisas são recorrentes de certa forma, né? A gente vê muito isso, assim, mas, querendo ou não, a necessidade é a mãe da criatividade. Então, a gente tem que, às vezes, usar essa necessidade a nosso favor. Por exemplo, eu não tô conseguindo produzir menos, que eu tô com menos grana. Poxa, então, tenta usar aquelas coisas que você faz muito tempo que você não usa. Ou alguma coisa que você tem em casa que você não usa. Tipo assim, às vezes,
a gente tá comprando pão em casa. E aí eu Uhum. tenho vários sacos de pão. Você fazer um trabalho nos sacos de pão que você comprou durante a pandemia, por exemplo, sabe? É uma forma de você reutilizar coisas, você reutilizar, tipo, os potes de álcool que você usou na quarentena e fazer alguma coisa com eles, sabe? Os potes vazios, ou usar saquinho ou luva ou alguma coisa assim. Tem muitas coisas que podem ser utilizadas e reutilizadas de certa forma, né? Para criação. Para você produzir outras coisas, né? Sim. Vou Isso, até para pegar criação. o gancho do próprio Felipe, assim, que ele falou uma coisa ruim e uma coisa boa. A coisa boa que ele falou foi produzindo cada vez mais coisas ligadas com as nossas vivências, que é isso que você está falando, né? Apesar dele estar desempregado, ele está indo Pois mais por é. esse lado do que ele está tendo acesso agora para fazer isso, sabe? Então, produzindo Sim, coisas ligadas com as nossas vivências. E esse é o papel do artista, né, Luma? Ele é claro que é muito sim, difícil e sim. não existe a pessoa que vai falar assim, arte é isto, sabe? Isso não existe, gente. Essa coisa que a Dedé falou, ela veio da nossa outra pergunta, que foi o que você tem produzido e consumido de arte na quarentena, né? Que o Felipe também falou pra gente que ele tem consumido cada vez mais jovens artistas de Belo Horizonte. Ai, que E é massa. isso, né? Consumir gente da nossa região, consumir gente perto de você, consumir seus amigos, consumir a arte das pessoas que você conhece, é uma forma de você apoiar a arte que não está nas mídias, né? Uma arte Sim, mais independente. Então é isso. muito importante esse tipo de coisa, principalmente na quarentena, onde quem está sofrendo mais com a quarentena são os pequenos empresários, os pequenos artistas, os pequenos criadores, essas pessoas que estão tendo mais dificuldade para poder trabalhar, né? As pessoas que trabalhavam com feiras, essas coisas, é muito mais complicado agora na quarentena. Sim. Então, é uma forma de você retribuir esse tipo de trabalho, né? Tipo, vamos comprar alguma coisa, então procura comprar de uma empresa que seja menor, em vez de comprar de uma empresa maior, porque as empresas maiores, elas podem ficar 2 anos fechadas que ela não vai falir, gente, pode ficar tranquilo, Sim. multinacional não falha assim. Ô, Luma, agora você falou assim, tanto de consumir arte, que me deu vontade de consumir arte. Vamos lá para as nossas divulgações de hoje? Vamos! Eu quero saber que você estava me falando que você ia falar de alguém, e eu quero saber de Hum. quem que você vai falar pra gente hoje. Então, gente, eu vou falar da incrível nossa aluna e artista da Guinhar. Ela se chama Débora Leão, minha xará. Eu vou falar do Instagram dela, porque aí vocês vão poder ver essa performance que eu tô falando, tá? O Instagram dela é @abeleão.art. Vou soletrar aqui, @abeleao.art. O que que acontece com essa artista? Ela, a gente entrou mais ou menos no mesmo ano lá na Guinhar, né? E ela é uma pessoa super doce, sabe? Carinhosa, piada, risadinha, Ela é um blogueirinha, amorzinho. um amor, Gente, sabe? pensem numa pessoa fofa, numa pessoa, tipo assim, que usa roupas coloridas, que é super Doce. risonha, doce, Uhum. alegre. E aí a gente entra na galeria e se depara com o trabalho dela, que é um caixão, né? Então, assim, ela fazendo uma foto, pra mim, a minha foto favorita, Luma, se você entrar aí no Instagram dela, você vai ver que é a foto que ela tá Eu tirando não uma só vi selfie. como eu estava nesse ensaio, eu estava Olha no ensaio que ela aí, fez, então eu vi essas fotos de primeira mão. São garota. incríveis, eu adoro o trabalho dela, admiro ela como artista, como pessoa também, é uma pessoa incrível. Eu já sigo ela, entendeu? E é Ah! incrível o trabalho dela. É incrível. Essa foto que é a minha favorita da série, que ela tá fazendo uma selfie dela mesma dentro do caixão. Eu tô fazendo isso e trazendo essa artista, por quê?
por tudo isso que a gente falou sobre o climão, sabe? Sobre como tratar a morte, sendo que a gente tem quase 100 mil mortos no nosso país. Como não perder a saúde mental, sabe? A Débora é uma pessoa que ela me inspira a falar do caos, mas não perder a doçura, sabe? Porque eu acho que o mais precioso é o quentinho que a gente tem no coração, sabe? Não tô dizendo que a gente tem que ser doce para sempre, que é isso e que a gente não pode, sabe? Assim, não é nesse estereótipo, é no estereótipo do seguinte: a gente tem que manter o que faz a gente bem, porque nessa hora é muito fácil a gente sucumbir ao terror que tá acontecendo ali fora do nosso portão de casa, né? Então, assim, a Débora, ela para mim é um exemplo de pessoa que consegue lidar com esses dois lados, da extrema fofura e do extremo choque, porque você fica chocado quando você vê as fotos dela, sabe? E mais chocada ainda quando você vai conversar com ela e vê a conversa que ela tem, só. Sabe? Tipo assim, uma pessoa super de boa, super tranquila, e que eu acho que essa dicotomia é a cara dela, porque às vezes ela tá conversando com você, ela fala um trem que você fala, no que é isso? Pesadão, não imaginei que você ia falar isso não, Débora, calma aí, velho, sabe? Então é isso. Ah, é muito legal a gente indicar pessoas que a gente conhece, né, Dedé? Nossa, Que a gente não, fala um pouquinho delas também. Então, de novo, gente, manda pra gente o trabalho de vocês, se vocês querem que a gente divulgue aqui pra vocês o trabalho. E aí a gente sim. vai conversar um pouquinho e falar um pouquinho de vocês também, que a gente conhece e adora tanto. E Uhum. lógico que quem mandar a gente vai conversar com vocês um pouquinho também, pra Esse saber. espaço é nosso, gente. Quanto mais pessoas construírem ele com a gente, é uma coisa até que é muito questionada assim na educação e principalmente nos jovens, é que esse lance da juventude, né? Às vezes são criados programas para a juventude e não com a juventude. E a gente não quer entrar nesse lugar. A gente quer construir esse podcast com vocês, não para vocês, sabe? Porque senão seria novamente só mais uma hierarquia e a gente ia, sei lá, falar o que a gente bem entende, e não é esse mesmo o lugar que a gente quer chegar. A gente quer trazer para vocês coisas de vocês, né? Que eu acho que é muito mais interessante pra gente no geral. Sim, com certeza. E aí, com essa sua fala, eu vou indicar o que eu trouxe. Eu trouxe um Instagram que se chama Covid Art Museum, que é, eu vou soletrar para vocês, COVIDARTMUSEUM. Boa. Covid Art Museum. Esse Instagram, eles estão fazendo seleção de artistas desde que começou a pandemia. E aí, eles têm um linkzinho na bio. Você manda o seu trabalho, explicando um pouco sobre o seu trabalho, sobre você. Quem sabe você entra nessa galeria, né? Tipo assim, eu acho Qual? que, de certa forma, a internet é a forma de divulgar. E a gente está numa pandemia na internet, né? A pandemia com a internet traz vários benefícios, os quais as outras pandemias que o mundo já vivenciou antes não traziam, né? Tipo assim, para o artista a gente tem que divulgar, gente. A gente tem que divulgar o nosso trabalho, a gente tem que mostrar para as pessoas, a gente tem que tentar entrar nessas coisas, em concurso, em edital, em formulários, manda seu trabalho, divulga seu trabalho. Então eu convido vocês a divulgarem o trabalho de vocês, mandarem seus trabalhos lá e mandarem os seus trabalhos pra gente divulgar aqui também, mandar suas sugestões e divulgações lá no planetageeks@gmail.com. Você quer falar as nossas outras redes, Dedé? Quero sim, eu só quero falar que eu tô no Instagram aqui, que você acabou de falar, e eu tô chocada com o quanto de coisa e conteúdo produzido com o tema do Covid. Gente, sério, principalmente você que tá buscando alguma forma de inspiração ou de, né, sei lá, sair um pouco da bad e tal,
esse Instagram é muito inspirador, assim, porque ele é completamente atual, num tema completamente atual, e assim, poxa vida, eu acabei de ver umas coisas aqui, principalmente sobre máscaras, né? Muito interessante. Então, gente, acessa sim esse Instagram. E agora a gente fala sim das nossas redes. Pode ir, Luma, com você aí. Então, gente, como eu tinha falado antes, a gente tem que divulgar as coisas. Por isso que eu indiquei esse lugar para vocês divulgarem as coisas. Então, eu quero que vocês divulguem pra gente no nosso e-mail, planetagigs@gmail.com. Você manda as suas divulgações, os seus trabalhos, suas sugestões e as suas dúvidas pra gente responder aqui. A gente também tá lá no Instagram, @da.guinhar, que vocês podem entrar lá e seguir a gente e vocês não perdem nada. A gente manda lá na hora que vai postar o podcast, as perguntas, algumas perguntas para vocês e manda todas as informações sobre o DA da Guinhares, sobre a Guinhares, sobre a Weng e sobre tudo que está acontecendo agora na pandemia e na Gigs. Exatamente. Ô, Luma, eu só vou falar uma coisinha, porque hoje a gente quase não falou da Weng, mas é porque tem uma coisa que está rolando muito importante, que são as matrículas online. Eu só vou falar muito rápido disso. Beleza. Então, gente, hoje é quarta-feira, né, dia 5, e só para lembrar, a matrícula foi até dia 2, mas está acontecendo o reajuste de matrícula até sexta-feira, dia 7. Então, assim, fiquem ligados. A Luma vai explicar para a gente direitinho agora como que vai ser pela secretaria. Fala aí para a gente como que vai ser, Luma. Então, você tem que mandar um e-mail para a secretaria falando que você quer fazer aquelas matérias. Caso você não esteja na turma do professor, manda um e-mail para ele, fala que você não conseguiu ainda pelo WebGIS, mas você está tentando entrar na aula dele. Mais informações que a gente for tendo, a gente vai avisando vocês nas nossas redes, no Instagram, no Facebook também, no DA Guinhar, e no WhatsApp também, nos nossos grupos, que a gente tem grupos só de informações da Guinhar para os alunos que estudam lá e querem saber o que está precisando fazer, sobre matrícula, sobre tudo. A gente também tem um grupo de pessoas que têm problema com acesso. Se você tiver com esse problema, manda uma mensagem para a gente no DA, e aí a gente vai conversar com vocês. O DA, ele é como se fosse uma escadinha para chegar na diretoria, na reitoria. Então, ele ajuda vocês com esse tipo de comunicação e é bom vocês informarem para a gente também, para a gente conseguir tentar ajudar vocês também, tá? Eu até acho que é mais uma ponte do que uma escadinha, que é uma ligação mesmo, assim. Ô, Dedé, eu acho que eu vou pegar minha nave agora, entendeu? Pra sair desse planeta Gig. Vamos lá? Gente, a nave vai decolar já já. E a gente decolou para chegar aqui, agora a gente tem que voltar, né, para nossa pira. É isso, assim. Muito obrigada a você que ouviu, né, o nosso podcast até agora. A minutagem vai estar aí, se você quiser assistir só uma parte, ou eu preciso saber especificamente dessa coisa da matrícula, vai ter uma minutagem aí embaixo, né? Matrícula. Aí você já vai direto no assunto que você quer. Bom, então a gente está com 2 canais de saída do podcast, né? No YouTube, que é o DA Guinhar, e aí é só digitar lá Planeta Gigs. O primeiro foi #001. Esse vai ser Planeta Gigs, #002. E no SoundCloud a mesma coisa. Nosso SoundCloud é DA Guinhar Weng. E se você digitar lá Planeta Gigs, #001, você pode acompanhar tudo que aconteceu no primeiro episódio, que a gente falou um pouco da gente, se apresentou para vocês. E com isso a gente se despede aqui também, né? Foi um grande prazer estar aqui e falar sobre todas essas questões artísticas, entendeu? Comenta aqui pra gente o que vocês estavam fazendo enquanto vocês estavam escutando o nosso podcast. A gente vai adorar saber o que vocês estavam produzindo ou vocês estavam inventando por aí. Um beijo para vocês e a gente se vê na próxima vez. Um grande beijo. Até mais, gente. Boa viagem para vocês. Tchau, tchau. Tchau.